Louvado seja Deus. Vocês podem assentar. Pastor Luiz Cláudio trará a palestra desta segunda reunião aqui, não é? Eu estava cantando agora, me lembrei disso enquanto cantava. Eu quero ser melhor. E agora mesmo um irmão brincou comigo lá embaixo, falou: esse irmão é um irmão bom danado, bom, muito bom. Eu disse: mas acabamos de ouvir que só tem gente ruim. Vós sendo maus. Só porque ele faz algumas coisas boas, ele diz que ele é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não quer bons homens. Deus não quer pessoas boas. Deus quer pessoas perfeitas. Nós estamos lutando para subir na estatura de um varão bom ou perfeito? Perfeito. É para lá que a gente quer ir. Pastor Luiz Cláudio, fique à vontade. Deus abençoe cada irmão. Nós, como o pastor César falou no começo, né, é um encontro que você sai leve e não sobrecarregado, né? Está descarregando nossas... Porque se você vai a um lugar e tem pleitos, né, e contendas, choques, você sai um pouco pior, né? Um pouco pior, sobrecarregado, triste, ferido. Quando as coisas vão nesta linha, né, de unidade de pensamento, né, todo mundo no mesmo espírito, de fato produz um descanso, né, um descanso. E a mensagem agora de manhã desmonta a gente, né, mexe profundamente, a gente fica pequenininho, como tem que ser mesmo, né, catando os cacos. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter esse senso de debilidade, né? Senso de debilidade. É uma mensagem que inclusive está viva. Poucos dias eu li a mensagem de perfeita força, perfeita debilidade, né? O profeta falando que Deus não precisa das nossas habilidades, né? Ele mesmo põe uma habilidade em você para que Ele possa usar, não é? E eu desejo esta tarde contribuir um pouco mais, né, dentro desse espírito tão cordial. E ainda falando um pouco sobre doenças, né? O homem tem que ser humilde. A primeira coisa é que ele tem que ter humildade para reconhecer que, doutor, eu estou doente mesmo. Estou doente, tenho doenças, todos nós temos doenças. E talvez ainda vamos contrair outras doenças, né? O irmão Brana chegou a dizer assim, falando dessa doença do espírito, ele disse: diga-me com quem andas, que livro você lê, qual é o programa que você assiste, que eu vou dizer qual é o espírito que está em você, qual a doença, né? E às vezes um convívio com alguém pode te contaminar por uma doença em você, né? Então é um momento muito sério de nossas vidas, né? E eu valorizo esses encontros, quão importante tem sido para a minha vida, para a minha família, para a congregação a qual eu assisto, quão importante isso tem sido, entendeu? E posso falar, nós sabemos que não é exaltação. Eu creio que se nós colocarmos bons olhos, bons ouvidos, você vai entender tudo perfeitamente. Amém? Tirar aquela coisa de crítica, né? Mas o meu companheirismo com o pastor César, com tantos outros irmãos aqui, não é? Eu não tenho muito assim contato direto com muitos irmãos. Eu acho que daqui a pessoa com quem eu mais eu falo é o pastor César, o pastor Messias e o pastor Oberi, né? A gente conversa bastante. Então,
esse companheirismo tem me feito bem, sabe? Assim, é uma questão de não misturar uma coisa, companheirismo com parlamentarismo, né? Então, a questão assim, eu conversei, caminho com o pastor César, não só no físico, eu caminho no pensamento. E nunca, eu como jovem ministro, nunca o pastor César tentou me influenciar em relação a ninguém. Nunca tentou me adoecer ou me fazer partidário numa questão de confrontos ou... Olha, e sintetizando, nunca lançou nenhum ódio no meu coração, nunca lançou uma opinião a respeito de quem quer que seja. Aquela questão, você tem que gostar de quem eu gosto, e você não pode gostar de quem eu não gosto. Um exemplo, né? E às vezes nós somos partidários disto, né? E acabamos sendo envenenado por essas coisas que não faz bem, não, de maneira nenhuma. Nós temos que ser curados, né, no corpo, na alma e no espírito. Amém? E eu quero falar um pouquinho, se Deus me der graça, hoje. As mensagens, eu acho tremendo isto. A sintetização, como as coisas estão tão bem dirigidas pelo Espírito Santo. Desde da emulação, da equivalência. Você prestar atenção... É o mesmo assunto que seguiu de hoje de manhã. E eu creio que o assunto que eu tenho aqui também é a mesma coisa praticamente. É uma redundância de uma outra forma. Eu creio que, como era o desejo do pastor César, que fosse algo a acrescentar, não a rebater, não a discutir, não a confrontar. Algo a acrescentar, dar um pouco mais de luz, né? E eu queria falar um pouquinho com os irmãos esta tarde sobre liberdade ou individualismo. Uma pergunta: liberdade ou individualismo? Mas antes de ler a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, antes de ler isto, eu quero... Vamos ler primeiro e depois eu faço a ponderação aqui, em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. Amém? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Primeira carta de Pedro. Eu falei segunda? A 2, perdão, eu notei errado. 2:11. Primeira carta de Pedro, 2, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus, honrai ao Rei. Senhor, eu te peço que tu selas estas palavras em nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podes assentar? E eu quero estender um pouquinho essa escritura com Romanos 13. Com Romanos 13, versículo 7. Paulo fala: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo,
A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Então, nesse assunto de liberdade ou individualismo, eu quero aqui tomar um cuidado muito especial, é uma linha muito estreita, e quero trazer à tua memória para a mensagem do profeta, a influência de um homem sobre o outro. Eu quero prender o teu espírito bem nesse ponto, para que ele não avance e você não entenda as coisas erradas. Que o profeta fala que, questão de Isaías, né, e aquele rei, aquela influência estava prejudicando o ministério de Isaías. Chega um tempo que há uma necessidade, de fato, de você se libertar da influência, da sombra, para que se cumpra o ministério de Deus de fato na sua vida. Assim como um filho, ele tem que ser influenciado pelos pais, ele tem que ser ensinado, ele tem que ter aquela tutela, aquele aio, mas chega um período que ele tem que assumir a sua própria identidade. Ele tem que ir em frente, ele tem que criar o seu universo, o seu reino, não é? Ele tem que se tornar independente, ou então ele vai ficar um cabra mole, não é? Mole. Todavia, isso não pode ser precipitado. Eu ouvi um documentário uma certa vez das plantas na Amazônia, onde a floresta está envelhecida e tem árvores centenárias, grossas, fortes, muito altas. E as plantas que nascem debaixo daquela sombra, elas têm um desespero para botar sua copa no sol. Vocês já viram isso? E elas crescem desenfreadamente para pegar o sol, para sair debaixo daquela sombra. E elas crescem tanto e esquecem de tomar corpo. Fininhas, bem fininhas no meio da floresta, mas elas querem estar com a cabeça na luz. Só que ela esquece do poder das ventanias. Ela esquece do poder do vento. Aí quando vem um vento, ela está com a sua visão lá no alto. Mas e a estrutura? Daqui a pouco a floresta está toda encurvada assim, com a cabeça no chão. Então, essa é uma questão, eu creio que todos vocês, os pastores mais antigos, um dia tiveram que se libertar, se tornar livre, para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Para que não podemos cair no espírito do nicolaísmo, é uma coisa muito estreita, correto? A questão do nicolaísmo, da influência, do domínio, não é? Que prejudica e transforma, na verdade, muitas frustrações, muitas feridas, muitos problemas. Então, esse é o ponto de vista que você precisa se libertar. Amém? Para que você possa ganhar corpo, estrutura e aguentar as ventanias. Todavia, essa liberdade não pode ser confundida com individualismo. Então, eu creio que isto para nós é muito importante. É muito importante não confundir liberdade com individualismo. Sabe, o irmão citou aqui o Salmo de Davi 73, onde Davi estava pondo assim, parece que exaltando a obra do ímpio, porque era bem sucedido, e parece que as coisas que ele fazia não frutificavam. Até que ele entendeu que ele não estava livre para aquilo. Ele não estava livre para aquilo. Ele queria se individualizar, quando na verdade ele devia satisfação, ele devia temor, ele devia uma série de coisas. Amém? Então, o juízo, a liberdade está fixada na justiça. A justiça é a base para a liberdade. Agora, só se pode ser livre se você tiver juízo. Para que liberdade? Para quem não tem juízo. Para que liberdade? Para quem não tem juízo. Então, juízo não é o ato de julgar que eu quero apontar aqui.
juízo é uma faculdade do Espírito de entender, de concluir, de apreciar, de conceber, bom siso, sensatez. Liberdade está fundamentada sobre isto. Quem não tem essas qualificações nunca, jamais será livre. Nunca, jamais será livre. Aí você encontra aqui que o individualismo é o egoísmo. É uma maneira anárquica de viver. A anarquia está fundamentada no individualismo, no egoísmo. Que a anarquia justamente consiste em que qualquer forma de autoridade é uma restrição à tua autodeterminação. Espírito suficiente. Laodiceia. Que qualquer autoridade está cerceando a tua liberdade. Então, ele não se submete. Ele não se submete. Aí ele se individualiza. E a anarquia, na verdade, ela é uma fase da existência de tudo. É uma fase da existência de tudo. Inclusive, a própria origem do diabo está no individualismo, na anarquia, de não se submeter, da autossuficiência. Como eu disse, as mensagens elas estão encaixadinhas, graças a Deus, e o assunto. E não há um de nós, nesta caminhada, que não vamos ser tentado a isso. A mensagem, ela fomenta, ela é o pão que sacia e ao mesmo tempo dá fome. E aí, quando você se individualiza no conhecimento, e aí quando você acha uma coisinha, você lança. Você não pergunta, você não toma conselho, você não pede um complemento daquele assunto, você vai e lança. E uma coisa lançada na igreja, errada, para ser retirada depois, aí é complicado demais. Para fazer uma cirurgia e encontrar a quem ou quem aquele mal atingiu, depois para retirar aquilo é muito complicado. Nós estamos aqui aprendendo que a igreja não é minha, a igreja não é sua, e nem a verdade nesse ponto de vista é sua nem minha. A verdade não. Nesse ponto de vista não. A verdade ela é absoluta em si mesma. Ela é exclusiva em si mesma, não em mim. Espero que os irmãos estejam entendendo. Amém? Aí tem uma fase na própria vida secular. A própria vida secular. Entende-se que o princípio de toda civilização é a guerra, é a arma, é o ataque. É o ataque. O jovem, quando ele quer se tornar livre, ele começa a confrontar. Ele age com o pai como ele não agiria com ninguém na rua. Ele começa a combater o próprio pai, a própria mãe, confrontar os conselhos, confrontar as ideias, sendo que naquela idade isto se aplica à nossa vida ministerial. A mim, em primeiro lugar. Nessa idade, você é neófito acerca de quase tudo, porque você não tem uma experiência para fazer um comparativo. Você não tem caminhos trilhados para conhecer os escapes. E aí, neste individualismo de querer se tornar independente, aliás, de querer se tornar livre, você cai na mais cruel prisão. Você é a vaca da corda curta lá do caipira, que a vaca era tão brava e a vaca estava amarrada com uma corda curta.
E o outro chegou e disse assim: mas por que essa vaca está amarrada desse jeito? Ele disse: não, essa vaca tem que ser presa assim mesmo, porque se eu der corda para ela, ela se enforca. Ela se enforca. Então, o irmão falou sobre a questão da maturidade, alcançar. Em que tempo nós alcançamos a maturidade? Em que tempo alcançamos a maturidade? Porque, na verdade, nós devemos nos submeter, irmãos. Você pode ser livre sendo justo. A justiça é a liberdade. Amém? Então você vê que essa anarquia, que a pessoa entende que qualquer mão sobre ele está lhe sufocando. Qualquer coisa sobre ele está sufocando. Não, ele não tem direito de se meter na minha vida. Eu já sou pastor. Eu posso também. Se ele pode, eu posso. Afinal de contas, que diferença tem o irmão Josemar para mim? O senhor deve ter uns 60. 65? 55. Eu tenho 40. Tá, mas qual a diferença? O senhor pensa, eu penso. O senhor é inteligente, eu também sou. O senhor sabe falar, eu também sei. O senhor conhece a mensagem, eu também conheço. Tem duas pernas. Qual é a nossa diferença? O caminho trilhado. O caminho trilhado é uma grande e absoluta diferença. Você já viveu coisas que eu nunca vivi. Já passou por experiências que eu não faço nem ideia. E eu preciso de você. Nós eternamente precisaremos de um pai. Precisaremos de tutores. Nós não temos condições de ser individuais. Nós não sobreviveremos. Tendo o cuidado do nicolaísmo, eu creio que a tua mente está presa lá. Amém? Para não avançar naquela direção. Então, o individualismo, ele parte de duas linhas: ou o complexo de superioridade, o autossuficiente, ou a incapacidade, a frustração, né? Por achar que não pode, por achar que não pode ser igual, então eu vou seguir uma outra linha. Ou então, por achar que eu já posso, eu vou seguir o meu caminho. E aí você encontra ao longo da caminhada pessoas com a cabeça quebrada, muito machucadas, destruídas, vidas amarradas, presas, que por esse ângulo a liberdade te causará o mais terríveis dos prejuízos. Porque na individualidade, no dia que você falhar, ninguém poderá compartilhar com você a tua derrota, a tua dor, o teu sofrimento ou a tua culpa. Você mesmo te lançou fora. E o dia da derrota, que todos nós sofremos, todos nós temos dias de derrotas. E se aquilo foi fruto do meu egoísmo, da minha individualidade, é difícil demais você chegar depois e dizer: olha, divide comigo isto, divide comigo esta derrota. Você saberá que você estará sozinho. Você estará lá sozinho, porque você se individualizou. Esta, aliás, eu creio que tem sido uma das grandes razões da mensagem chegar aonde chegou, por causa dos destruidores de herança, porque não sabem valorizar o preço pago para a construção daquilo. Não sabe o suor, não sabe o que foi gasto, o que foi penhorado ali. Aí eu volto aqui, que há um grande perigo nos pastores que vêm de denominação, que tiveram sua formação ministerial em denominação.
E muitos deles encontraram na mensagem uma maneira de ser livre para colocar em execução a sua determinação. Que no sistema não podia, porque é um sistema nicolaíta, onde os pastores não são pastores de fato, eles são vassalos. É Ciro e Dario. Dario não era rei de fato, quem era rei era Ciro. Ele foi colocado ali como um vassalo, mas ele tinha que seguir as determinações de Ciro. E na denominação funciona desta maneira: não existe pastor em denominação, eles são vassalos. E às vezes encontram na mensagem, porque a mensagem não é um sistema, não tem uma hierarquia, não é verdade? Aí encontro esta maneira de querer realizar. Agora eu sou livre para executar todo o plano negro que já estava em seus corações. Não se libertam primeiro para funcionar como uma peça, um vaso dentro da mensagem. São individualistas. Eu posso, porque a mensagem está na minha mão, é da minha maneira. Mas nós encontramos um Paulo que, mesmo dizendo que ele foi fiel à sua visão celestial, mesmo dizendo isto, ele disse aos Gálatas: mas eu não fui pregar primeiro, sem antes consultar a Pedro, Tiago e a João, que eram as colunas daquela verdade. Eles não eram chefes da igreja, eles não eram o dono da igreja, eles não eram os maiorais da igreja, mas eles tinham históricos, caminhadas, além de ter sido testemunhas oculares do sumo pastor. Então Paulo foi sábio de entender que ele não podia se individualizar. Ele se submeteu primeiro. Ele foi lá, consultou a Pedro. Naturalmente, Pedro, como é que foi aquele dia em Pentecostes? Como foi que o Espírito Santo veio? Como é a maneira certa do batismo, Pedro? Como é que se dirige um povo, Pedro? Ele buscou aquilo. Ele não partiu diretamente, ele esperou, eu acho que 14 anos. 14 anos, desde a coluna de fogo. Ele foi para a Arábia, passou 3 anos e meio, né? Um longo período para se pôr de pé e pregar a mensagem da hora. Aí me permitam a minha ignorância, que eu vou ficando emocionado. Aí a gente quer usar umas palavras muito fortes, mas nós estamos numa conversa sadia aqui. Amém? Aí a pessoa insurge de repente, porque tem um histórico denominacional, porque fez alguma coisa na denominação que não tem a mínima, nenhum grau de semelhança com a mensagem. Assumem e diz: sou pastor da mensagem, e agora eu vou misturar tudo. Eu vou misturar tudo. E essa mensagem não pode ser misturada, e ela deixa de ser a mensagem ali. Todavia ela continua aqui. Amém? Então esse ponto estúpido, ignorante, tolo de ser, por suas habilidades, achar que já pode ser independente. É uma tolice, irmãos, é uma tolice da minha parte, é uma tolice da sua parte. O que se tem hoje é muita propaganda enganosa. Todo mundo quer fazer evento grande para mostrar que pode, que já pode ser independente, que já é grande, eu já posso realizar. Mas não sondou lá dentro da sua alma qual os motivos e os objetivos que se está fazendo aquilo ali. Não, porque o fulano fez e eu posso fazer também. Mas qual é o propósito disso? Qual é a funcionalidade disto? Qual é a funcionalidade?
projetar a mim mesmo, a minha bandeira, e para dizer eu sou grande também, e não te meta mais comigo. E aí você afunda, você quebra, você se autodestrói. Levanta aqui e cai ali, levanta aqui e cai ali, levanta aqui e cai ali. Porque achamos que nós não devemos nada. Não é verdade? Aí eu volto a perguntar: para que liberdade? Para quem não tem juízo. Ele vai aprisionar a si mesmo num complexo, uma síndrome de grandeza que pode. E aí nós ouvimos aí que o propósito da mensagem, às vezes tem a propaganda no site, mas como você vai lá, não tem mensagem nenhuma. Não tem mensagem nenhuma. Que o profeta diz que quando um homem se individualiza, ele se torna uma ilha onde só nasce cactos. Ele fica todo espinhento, todo armado. Ele não pode conceber um pensamento coletivo, o qual estamos tendo aqui. Ele olha tudo com senso crítico, porque está falando contra mim, está mexendo comigo, está jogando indireta, porque ele está ilhado. E isolar-se no individualismo não significa necessariamente sair do companheirismo. Você pode estar aqui no companheirismo e você está isolado em ti mesmo, na tua individualidade. Note você mesmo o quão pior você fica a cada dia. Note você mesmo, se você não está ladeira abaixo. Companheirismo, caminhar no pensamento, caminhar no propósito. Eu nunca vim aqui neste companheirismo que tenha tido uma mensagem de estrelismo, de exibicionismo, de intelectualidade. Mas eu sempre saí daqui fortalecido nas coisas práticas, que é o que importa. Me ensinando a ser homem, me ensinando a lidar com o povo, a valorizar, a ser fiel ao compromisso, a não ir além da capacidade que Deus deu. Você levanta aqui e cai ali. Por estas, a liberdade te trará o mais cruel dos castigos. E às vezes dentro da igreja, né, todo mundo de olho no púlpito, de olho naquilo, é porque eu sei pregar, eu sei falar, eu vou em frente. Eu vou agora, eu já sei pregar. Eu conversava com um irmão lá no Rio Grande do Norte, e ele dizia, olha, eu perguntei para ele, eu falei, irmão, você já identificou em si se há uma chama de Deus no teu coração? O senhor acha que o senhor nasceu para isto? O irmão foi muito sincero e dizia, olha, pregar é uma coisa, então eu vou ali, eu prego, agora levar o ministério é outra coisa, é muito diferente. Aí, seguir o ministério de uma igreja, você não pode ser individualista, você vai cair no buraco, você vai morrer e vai matar todos contigo. Amém? Você não terá ninguém para dividir a responsabilidade, a dor e a culpa. Sem o bom siso, nunca serás livre. Serás um individualista apenas. Aí submissão é anarquismo. É anarquismo. A mensagem, em parte, se tornou anarquismo. Porque a mensagem é um alimento exposto, onde todos têm acesso e têm direitos, mas ninguém é livre para modificá-la. Ninguém é livre para isolá-la e dizer é desta maneira. Ninguém pode. Ninguém pode fazer isso. Isto é anarquia. É não deve, como Paulo disse, você é livre. Pedro disse, você é livre. Mas não tenha a liberdade como cobertura da malícia. Porque a liberdade proclamada hoje são atitudes inescrupulosas,
de passar por cima de tudo, de autoridades, de governos, passar por cima de cabelos brancos, passar por cima de experiências, porque herdou uma igreja pronta. Herdou uma igreja pronta. Nunca fez nada, nunca trabalhou, nunca se envolveu. Já estava tudo pronto. O pai morreu e o filho assumiu. Acontece nas empresas. O pai deu a vida e o suor para construir aquele patrimônio. Quando ele morre, o filho destrói em poucos meses, porque nunca soube o custo, o que custou para edificar aquilo ali. Nunca soube. Aí são neófitos destruidores de herança, tomando decisões independentes, pessoais, tendo arrancadas por ideias intelectuais, e sai com uma tirada daqui, uma tirada de lá, uma tirada daqui, uma tirada de lá, e aí daqui a pouco transforma isso que nós temos visto hoje aí. Frustrados, cheios de mágoas e feridas, porque tentaram invadir, tentaram avançar, buscar o seu que não poderiam ser. Talvez 90% dos pregadores da mensagem nem pastor são, são individualistas, são Corés e Datãs, que tem umas tiradas para cá, uma arrancada para lá, e ao mesmo tempo que se individualizam, correm atrás de algum amparo, corre atrás para a sombra de alguém. Não, fique comigo, eu achei uma coisa nova aqui. Fulano de tal crê, eu vou para aquele companheirismo, e vão se separando, se isolando, se separando, se isolando, e o profeta disse, pode fazer um grupo, mas companheirismo não. E as coisas vão rachando, se subdividindo. Eu ainda creio que a mensagem produz um verdadeiro companheirismo. Não nicolaíta, mas um verdadeiro companheirismo, onde a minha submissão é gratuita, é espontânea, não me é imposto, nada disso. Me é exemplificado. E se você tiver bem os olhos, você vai ver o exemplo e se submete àquele exemplo, porque você não é um individualista. Amém? Fidelidade é o compromisso, liberdade é se doar, e individualismo é egoísmo e é incompactualidade. É um dos erros que nós pregadores cometemos. Nós não compartilhamos as coisas, porque achamos que aquilo vai me fazer menor, vai fazer pequeno demais, então não vou compartilhar. Eu vou fazer aqui a minha panelinha. É como se eu chegasse aqui, o pastor César não tem gerência nenhuma lá no São Luís, nunca me pressionou de nada, não me pergunta nem quase nada, só se vai tudo bem, mas eu tenho uma submissão. Agora, nunca me foi cobrado isto é gratuito, de compartilhar. Aí eu me fecho na minha panelinha e digo, igreja, a igreja da mensagem é soberana, eu sou um pastor soberano, independente, e agora eu não preciso mais de pastor César. Para que eu quero conselho de pastor César se eu tenho a mensagem? Para que eu quero conselho do fulano de tal se eu tenho a mensagem? Está tudo aqui, é desta maneira. E aí você vai, daqui a pouco você está muito encrencado. Correto? Individualismo. A liberdade é abrir mão dos seus direitos, em nome da paz. Liberdade é abrir mão do direito em nome da paz. O individualismo é pretexto de sinceridade. Qual é a ordenança maior? Paz, equilíbrio. O individualista diz assim: bateu, tomou, bateu, levou. Eu tenho que me defender. Se me der um tapa, eu mando de volta, porque eu sou sincero. Egoísta.
Então eu estou sendo muito falso se alguém me der um tapa no rosto e eu virar o outro lado para ele bater. Só estou sendo falso demais, né? Se me roubarem a túnica e eu digo, não, me dá de volta, estou sendo falso. Se me roubarem a capa, eu tenho que dar a túnica. Se te der um tapa, reprima e vira o outro lado. Amém? E o individualista guarda aquilo, aquele que é livre não tem problema com isso. Glória a Deus. O individualista, as suas pretensões estão fundamentadas no egoísmo e não na palavra. No egoísmo e não na palavra. Esse clamor por liberdade, egoísmo, que você pode ser livre debaixo de uma sombra. Você pode ser livre, é só você ser justo. Como que se é justo? O que é justiça? É dar a cada um aquilo que é direito, dar a César o que é de César. É dar a cada um o que lhe é direito. Aí Paulo diz, a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. Dê para ele, que você ganha o equivalente a tudo que você dá. Você recebe tudo de volta. Então você tem espaço. Você tem livre acesso, você entra e sai sem arranhões. Porque você dá, porque você é livre. Aí você tem de volta tudo aquilo que você dá. Amém? O egoísmo não. O egoísmo não dá satisfação. O individualista não dá satisfação. O individualista não pede conselho. O individualista, eu vou, eu posso, eu quero e tomo a decisão. E depois eu te comunico sobre o assunto. Irmão, estou desejando fazer isso. Será que isto vem de Deus? O que o senhor pode me ajudar nisso, irmão? O senhor é mais experiente do que eu. O senhor já viveu essa situação. Como é que o senhor pode me ajudar nisso? E aquilo parece um bom plano. Alguém, pastor, vai dizer assim, olha, irmão, isso eu acho que não é bom, irmão. Isso não é bom. Você pode fazer, mas não agora. Tua cabeça está no sol, mas a tua coluna vertebral está fina demais. Está fina demais. Na hora que vier a ventania, você vai curvar. Você ainda não tem estrutura para fazer isso. Aí todo mundo quer fazer porque vê o outro fazendo. Porque o outro fez, eu posso. Não, não pode não, irmão. Ninguém pode. Vamos esperar a hora. Vamos esperar o momento. Vamos estruturar. Vamos caminhar um pouco com isto. Para que possamos amanhã segurar isto. E ter estrutura para levar isto à frente. Amém? O individualismo é presumir e condenar alguém por falta de autoconfiança. Complexo de inferioridade. Por que o irmão está fazendo isso? Por que não me chamou? A liberdade é o desejo de compartilhar a honra. A liberdade é o desejo de compartilhar a honra. Aí você prepara um belo bolo, bonito, tem maior trabalheira para preparar o bolo. Aí chega o irmão e pega uma cereja e põe bem em cima. Irmão, se não fosse a minha cereja, o que seria do seu bolo? O que seria do teu bolo se não fosse a minha cereja? Se eu não tivesse lá, irmão. Se não fosse eu, irmão. E sabe que o que é livre? Diz assim, é verdade, irmão. Olha, se não fosse a tua cereja, irmão. Porque ele não tem dificuldade, ele é livre, ele sabe da honra, ele sabe dar respeito. Olha, ele não está preso. E ele sabe que precisa da cereja mesmo. Nós precisamos do teu pouquinho. Às vezes eu reúno com o diácono no Maranhão e eu clamo. Às vezes eu estou profundamente emocionado. Eu digo, eu não consigo sem vocês, irmãos. Me ajudem. Eu não sou autossuficiente, eu não dou conta. Essa obra é grande demais. Eu dependo, tudo que você fizer, você está ajudando, nem que seja uma cerejinha que você ponha. E eu sempre digo para eles, olha, você pode até abandonar o prédio, mas não podemos abandonar uma pessoa, de maneira nenhuma.
Como a igreja cresceu, eu não consigo mais visitar todo mundo. Agora, nós tomamos lá com os diáconos, e eles fizeram uma relação de todas as pessoas que precisam de uma assistência mais direta, deficientes, pessoas que às vezes não podem ir ao culto, pessoas que moram longe, os que mais necessitados da igreja. Faça-se uma lista e escolhe-se um sábado no mês e divide 2 aqui, 2 ali, cada diácono, e faz uma visita para saber o que está se passando com o irmão, se ele está firme na fé, se ele está cheio de dúvidas, porque é uma obra nova, né? Para esclarecer, para ajudar, para ver a necessidade das pessoas. Mas nenhum irmão que foi ali se batizou foi abandonado jamais. Só não foi visitado se não quis a visita, mas foi procurado. O irmão Paulo está ali. Tenham cuidado de ligar. Batizou os irmãos, está ligando ali os primeiros meses. Irmão, está tudo bem? Como é que vai? Precisando de alguma coisa? Tem alguma dúvida? E um gesto seu cativa, prega, converte aquela pessoa. Ele se sente valorizado e importante. E eu digo, você é importante em tudo que você faz. A obra não é só o pastor não é autossuficiente somente se ele for um individualista. Porque se não fosse eu, o que seria dessa igreja? Irmão, foi por causa de mim, irmão, do meu ministério. Individualista. Não, foi por causa das tuas orações, irmão. Foi por causa da tua ajuda, irmão. Por causa da tua presença, irmão. Por causa da cerejinha no bolo. Amém? O individualista, se ele pudesse, ele dividia até a natureza. Já imaginou se o sol, a água, a chuva e a terra ficassem disputando no dia que nasceu a semente? A chuva dizia, se eu não jogasse a água, como é que ia nascer? E a terra diria, e se não fosse eu a terra? Como é que essa semente ia nascer? E só dizia, e se não fosse eu o sol? Como é que ia nascer essa semente? Não, o sol diz, eu preciso de você, chuva. A chuva diz, eu preciso de você, terra. A terra diz, eu preciso de você, chuva. Para essa semente nascer, crescer, nós precisamos estar em conjunto. Não podemos nos individualizar, não. Deus deixou as coisas assim, uma coisa dependente da outra em tudo. Aí você diz, olha, pode ficar com a chuva que o vento é meu. Pode ficar com os mares que eu fico com oxigênio. Mas quando Deus nos reúne, todos nós dependemos do oxigênio. Abre o teu narigão aí, ó. Aí você pode dizer, o oxigênio é só teu? É só teu? Você é a diferença? Você é a cereja do bolo? A mensagem, por acaso, está dependente ou é dependente de algum pastor? Alguém pode ser, eu sou a cereja? Se não for eu, essa mensagem não se realiza? Quem pode dizer isso? Ela se estabelece sozinha. Ela se estabelece sozinha. Respiramos o mesmo ar, dependemos do mesmo sol. Dependemos da mesma verdade. Somos irmãos, somos companheiros. Precisamos uns dos outros. Não seja um estúpido individualista. Você vai morrer. Você vai cair do cavalo. Por achar que pode, não pode. Eu não posso, ninguém pode. Se ele quiser fazer. Tem um jejum em Isaías, se eu não me engano é Isaías 58. Um jejum muito especial que todo pastor precisa fazer. Praticar a justiça. Amém? Sim. A liberdade tem sua base na justiça. Justiça é dividir. Dividir a honra. Dividir a glória. Nada é meu, tudo é nosso. Eu não posso, nós podemos. Glória a Deus. Paulo diz, a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Você tem que dar isto. Você não pode se individualizar. Você deve satisfação.
todo pastor deve satisfação. Ninguém pode se individualizar. Você deve satisfação, você deve respeito, você deve honra. Nós devemos essas coisas, amém? A justiça depende do juízo, e o juízo é discernimento, é o bom siso. Glória a Deus. O individualista se importa apenas consigo, e o que ele cobra dos outros ele nunca faz por ninguém. O individualista só reclama. Liberdade é entender que em qualquer projeto você é apenas parte daquilo. E o individualista pensa que tudo aquilo é parte de si mesmo. Ele é absoluto em qualquer situação. Nós somos apenas parte. Em tudo na vida você só é parte daquilo. Nada está fixado diretamente a você. Nem Deus se prende a você. Deus não se prende a você. Você é apenas parte de um grande projeto. Faça a parte que Ele deu para você fazer e não queira ser o outro. Amém? Individualismo, tudo aquilo é apenas parte de si mesmo. A liberdade considera e o individualismo reclama. Então, todas essas tiradas doutrinárias são atitudes individualistas, irresponsáveis, individualistas, como se não tivesse satisfação a dar, como se aquilo fosse propriedade particular sua, quando na verdade somos trabalhadores de uma grande obra, e não podemos presumir, disse o profeta. Presumir é avançar sem autorização. Amém? Então, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E não ponha a liberdade em cobertura das loucuras, da malícia. Não, porque eu sou livre. Jesus disse que eu sou livre, então eu posso fazer o que quiser. Não, esta liberdade é uma liberdade quando se pratica a justiça. Quando você dar aquilo que é direito dos outros. Glória a Deus. E que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, não é? Individualismo ou liberdade? Como é que vamos fazer? A pessoa que realmente está livre, porque uns pensam que estão livres e outros realmente são livres. Há uma grande diferença entre você pensar que é livre e você ser livre. Esta é uma diferença gritante. Eu não vou comentar mais nada não, porque está bom demais. Está redondinho, é só você levar. Só isso, não precisa mais do que isso. Só você levar essa frase: eu não sou a diferença. Eu sou parte. Eu não sou a cereja do bolo, não. Não precisa pensar que você é tão importante, tão extraordinário, não. Porque e que Deus está dependendo de você. Deus tirou Moisés, botou Josué, tirou Josué, a obra não parou. E Israel foi para a terra, estabeleceu, tirou Pedro, tirou Paulo, e nós estamos aqui. O projeto dele não parou e nem vai parar. A igreja vai parar porque eu morri? Só funciona porque eu estou aqui? Não, ele me pegou lá no Goiás, bolou para cá, esfregou a cara no chão para cá, para lá, e fez errar, acerta aqui, erra acolá. Estou aqui. Daqui um pouquinho, tirou o profeta. Não, aliás, é assim, né? Para você entender que a finalização da obra sempre é assim. Eu gosto de lembrar, às vezes eu brinco, me lembrando do pastor Joel. Ele
enquanto vocês vamos abrir a Bíblia e tal capítulo, enquanto vocês procuram, eu agradeço, pastor. Depois ele ia orar e dizia: Deus, tira nós da frente, Senhor, nós é que atrapalha. Vocês lembram disso? Não sai da cabeça, né, Senhor? Ele ia orar: Senhor, tira nós da frente, nós é que atrapalha. Mas o povinho para dar trabalho para Deus somos nós, né? Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Não vamos desviar o foco, não. Não vamos desviar o foco, não. Amanhã de manhã, nós vamos continuar. Eu acho que está amarrando a linha. Parece que vai fechar. Eu tinha sido chamado pelo pastor Febroni para dar uma palestra para os ministros lá em Porto Alegre. E na última hora, ele veio a mim e disse: vamos fazer o seguinte, você não vai pregar para os ministros, não, você vai pregar no culto do encerramento. Aí ficou a escola dominical. E eu tinha preparado uma palestra para os ministros, e eu vou dá-la amanhã, que eu acho que é o fechamento de tudo que nós ouvimos. E amanhã de manhã a gente tem o final destas reuniões. Amém? Vou dizer para vocês com verdade, né? Mas se a gente pudesse ficar mais aqui, não era? Era ou não era? A gente pudesse vai terminar amanhã, se pudesse mais depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, sabe, pelo menos passar. Pois não, irmã Fernanda? Não, eu quero só saber, veja só, deixa eu ver aqui, quantos pastores nós temos aqui, pastores, que vão estar lá em Recife hoje? Eu não vou dispensar nenhum pastor. Não vou dispensar nenhum pastor de ir para Recife. Agora, se você é individualista, fica fora. Estou errado ou certo? Assim, né? Porque a gente precisa, sabe, dentro dessa linha, assim, por que a gente tem que conviver com a indisciplina? Por que os ministros não são o primeiro exemplo? Veio para cá para quê? Estamos aqui para quê? Aí, não, mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto disso, porque eu não quero isso. Se eu for vamos para a Lua, vamos juntos. Nós estamos ali para isso. Tem dificuldade nenhuma nisso. Não, porque daqui em Recife é 100 quilômetros. Fui para Porto Alegre fazer a campanha do pastor Alberi. Cheguei lá, ele botou um carro na minha mão e disse: você vai levar esses pastores lá para Porto Alegre, lá para Chapecó. Quantos? 500 e quantos quilômetros? 500 quilômetros. Quem já vem morto, igual eu vivo, ainda pego mais 1.000 e tantos quilômetros de volante. Parece brincadeira, né? Mas é assim. Mas para fazer, vamos fazer, eu estou lá, e daí? Peguei o volante do carro, 500 para lá e 500 para cá, não matou, estou aqui. Ó. Essas coisas assim que, sabe, vamos. Então, eu queria pedir para os pastores, deixa eu escalar um irmão aqui para tomar conta disso, deixa eu ver aqui um irmão para tomar conta desses pastores. Pastor Luiz Cláudio mesmo, os pastores. E se você veio e trouxe alguém com você que quer ir para Recife, alguém, por favor, dê o nome para ele, para me saber quantos carros eu preciso arrumar para ir para Recife. Nós temos uma van, temos o meu carro, temos o carro do irmão Carlos, temos mais alguns carros que se colocaram à disposição para ir. O irmão João vai com um, o irmão Roderlar está indo também. Então, vamos ver os carros. E eu quero saber quantas pessoas, porque se eu for fazer isso aqui, vai virar só. O horário para sair, 4h30 é um horário bom. 4h30 saindo daqui, está saindo um horário excelente. Porque o culto começa às 7h15 da noite lá em Recife. Nós vamos gastar 2 horas, 4h30, 6h30. Se sair 5 horas, estourando.
vamos ver se a gente consegue sair. Saindo 5 horas, eu acho que a gente chega num horário exprimido, porque o trânsito nessa hora é meio pesado. Mas é assim, tá bom? Então nós vamos... Pastor Luiz Cláudio, por favor, os pastores, tem pessoas junto com você, então sob sua responsabilidade, dê o nome daqueles que irão contigo, para mim saber. Aí depois, antes de ir para casa, ele vai dar, passa por mão Fernando Monte, a gente vê os carros ali, a gente quer levar todos que puderem, tá bom? E vamos ter um culto lá em Recife hoje. Quantos irmãos aqui não conhecem a igreja de Recife? Pastores aí, irmãos, né? Tem a oportunidade de conhecer também. E os que conhecem, vai ser uma honra para a igreja receber vocês. Não é, irmão Antônio? Não é? O irmão João também vai dar toda a cobertura para poder, inclusive, agregar a mensagem do culto de Recife às reuniões daqui. Amém? Eu agradeço a você o seu espírito de cooperação. Deus, eu só tenho uma coisa para falar: o Senhor é bom demais. O Senhor tem tido muita paciência comigo, Senhor. Em nome de Jesus, recompense a todos estes irmãos. No nome de Jesus. Fica conosco. Também quero te pedir, se uma Constituição garante ao cidadão o direito de ir e vir, eu tenho certeza que a tua Constituição, a tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada e saída, o nosso deitar e o nosso levantar. Portanto, te peço, guarda também os veículos, e todos nós que iremos a Recife, o nosso ir e voltar, possamos ser abençoados por ti. No nome de Jesus, livra-nos de acidentes, da morte, de ladrões, de salteadores, de animais na pista, de bêbados, de maus condutores, Senhor. Guarda-nos no nome de Jesus e nos dê um tempo maravilhoso ali hoje à noite. Assim te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o almoço. Vamos orar logo pelo almoço aqui, que já se faz a fila lá e ora. E almoça, né? Que a bênção do teu nome também esteja sobre o alimento, para o sustento dos nossos físicos, Senhor. E receba a nossa gratidão, porque o Senhor é que pôs a mesa para nós. No nome de Jesus, santifica e abençoa. Amém, Senhor. Amém.